técnica de venda, ela tá muito mais atrelada, não é o que tu fala, mas como tu fala. Especialista em economia imobiliária. Quando tu entende que na PNL tu tem que desligar o lado racional do cliente para tu vender, Ele atua ativamente na negociação entre corretor, cliente e incorporadora. se tu fazer um teste, e eu já fiz isso em casa, eu cheguei pra minha cachorrinha, pra ela e falei assim, o que é isso aqui? E ela com o rabinho balançando, feliz da vida. Aí eu cheguei e falei, o que é isso aqui? Baixou as orelhas e saiu correndo. Diretor comercial, marketing e sócio na NF Incorporadora. A partir do momento que eu sei que um cachorro entendeu uma coisa quando eu tava falando de uma forma e outra coisa quando eu tava falando de outra forma, eu sei que a forma em que eu estou vendendo pro meu cliente, enquanto ele já desliguei o lado racional, não importa o que eu fale, mas como eu falo. E também host do podcast de negócios Pisando Fundo. Porque o que tu tá falando é abobrinha, mas a emoção que tu tá passando, a forma, o ímpeto, aquilo dali vem. Seja muito bem-vindo, André Pereira. Muito bem, pessoal. Está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV, diretamente dos estúdios aqui em Itapema. A gente gosta muito de gravar aqui. A gente tem gravado muito em São Paulo, mas gravar em casa tem sido a diferença, né, Marcão? Vamos lá. Eu sou o Dago, para quem não sabe, não conhece ainda, mas você sabe, eu estou aqui provando uma tese. Eu acredito que a venda e os resultados são muito mais sobre mentalidade do que circunstâncias econômicas. E para isso, eu estou trazendo aqui profissionais muito capacitados, profissionais que são muito inteirados desse mercado. E o papo hoje é com um especialista em economia imobiliária. Ele atua ativamente na negociação entre corretor, cliente e incorporadora. Diretor comercial, marketing e sócio da NF Empreendimentos, com atuação forte na Praia Brava. Isso mesmo. Host do podcast de negócios Pisando Fundo. Seja muito bem-vindo novamente, André Pereira. Opa, eu agradeço o convite, né? Já é a terceira vez que eu tava terceira vez e agora com um tema que eu realmente sou apaixonado, né? Eu acho que as últimas vezes nós viemos para falar um pouco do mercado de Itajaí, a outra foi muito mais voltado a cenários econômicos, trazer esse linguajar econômico para os corretores, para o mercado imobiliário, já que a minha carreira foi toda no mercado financeiro, e agora é falar sobre, de fato, no que eu sou apaixonado, estudei a vida inteira, mas eu sempre estudei e apliquei, nunca estudei e ensinei, né? Agora a gente está fazendo um pouco desse papel de ensinar a metodologia perfeita para vender mais. Cara, isso é muito bom. Estávamos aqui nos bastidores conversando e o receio tomara que a gente não perca nada desse conteúdo de alto valor que ele contou pitadinhas, mas a gente vai tentar resgatar. O nosso trabalho é resgatar todo esse conteúdo e conhecimento do André para compartilhar com você que nos assiste. Mas vamos lá. Obviamente, houveram mudanças na sua trajetória desde a última vez que você esteve aqui. O quanto você pisou fundo nesses últimos tempos? Opa, houve mudanças sim, né? Primeira vez que eu pisei aqui, eu tinha recém assumido o comercial da Lotiza, tinha recém saído do corporate do Bradesco, né? Então o mercado financeiro estava muito na veia. Assumi a Lotiza, da Lotiza eu fiquei 3 anos lá. Nesses 3 anos, a Lotiza dobrou de tamanho, tanto de desenvolvimento de produto quanto de comercialização. Lá no desenvolvimento a gente fez produtos que realmente foram disruptivos para a cidade, que foi o primeiro produto que foi o Downtown, produto de 100% estúdio, até então não tinha, hoje todo mundo está falando na nossa região, mas não tinha, e lá nós demos o primeiro passo, e aí posterior eu saí da Lotiza e assumi aí como sócio da NF, que é um grupo muito forte que faz parte da Uscale. A Uscale é um guarda-chuva com marcas como Oral Unique, Lisolaser, Impot, Gerrit, Rotas Makeup, Selfie de academias. Então é um hub de marcas e empresas que hoje faturam mais de 2 bi, e a NF está ali.
E aí eu assumi esse papel de transformar a NF, eu fui com o desafio de transformar a NF na maior empresa do grupo, né? Então é um desafio extremamente robusto, né? É um peso muito grande, mas que no segundo ano, hoje, nós já alcançamos como a construtora com maior volume de vendas em Itajaí no segundo ano de atuação minha ali na NF. Muito bem. A envergadura dos resultados que você comentou comigo e a gente observa também na nossa plataforma, na DW, tem sido de um desempenho estrondoso, né? Você conseguiu atingir resultados que estão puxando o mercado da região, principalmente da Praia Brava ali, com altíssimas vendas. Uhum. André, o que mudou na sua visão do mercado e a forma de negociar de antes para agora e contrapartida com esses resultados que você está tendo? O que mudou foi o seguinte, né? Primeiro, quando eu estava na incorporadora anterior, existia, claro, já todo um histórico, existia já uma marca por trás, existia já toda essa credibilidade de mercado. Então, a metodologia de venda, quando a credibilidade ou a marca ela já foi vendida, já foi feita isso no passado, né? Tu acaba utilizando uma metodologia, um meio, um roteiro de venda que aquela parte tu já não precisa mais fazer, vamos dizer assim, tu já Sim. não precisa mais vender. Quando eu vim para a NF, algo sempre estava ali pairando, né? Que era o seguinte, pô, a performance que eu tinha antes, pô, tinha uma marca por trás, tinha credibilidade. A NF não era conhecida, a NF tinha pouquíssima expressão, faturava muito pouco, vendia, né? Os produtos eram menores, era sempre um, um lançamento por vez, sempre o que cabia no bolso do dono, né? Que ele era só investidor do mercado imobiliário, não era um incorporador em si. E aí tu startar com volume em uma incorporadora que não tinha uma marca forte na região, ali eu tive que explorar um pouco mais esse conhecimento de venda, de roteiro, porque eu precisava colocar um que a mais na negociação, que era trazer essa credibilidade, trazer essa segurança. Porque quando eu coloco o pé num mercado voltado para investidores que buscam renda, o investidor ele tem um viés de análise de risco muito mais aguçado, muito mais aguçado. E aí essa análise de risco ela precisa ser mitigada com a credibilidade, né? E aí como eu trago credibilidade de uma incorporadora que até então ninguém conhecia? Então era fazer o roteiro ideal para que quebrasse isso. E um dos pontos era, como é que eu faço? Porque a minha metodologia sempre foi uma só, de ter os corretores como principal canal, se não único canal de venda, certo? Então, como a minha metodologia é essa, eu sei que eu sou muito dependente dos corretores. Porque eu não tenho house, eu não tenho comercial interno, ninguém tem crescido dentro da incorporadora para vender direto, então isso não existe. Só que essa minha metodologia faz eu ser dependente deles. Agora, se eu sou dependente deles, o quão eles respiram a nossa empresa? O quão eles entendem o que é a NF? Qual é o nosso propósito? O quão eles sabem da credibilidade, do histórico, do grupo por trás, né? O quão eles têm essa ciência? Mas também não é obrigação deles saber num nível de profundidade. Só que é nossa obrigação passar isso. E aí a metodologia é fazer com que esses corretores venham até a nossa sede, que é um prédio de 7.000 metros quadrados na Oswaldo Reis, Muito né? bem preparado para recebê-los. Muito bem preparado. E aí foi criado esse roteiro de trazer credibilidade, mostrar quem é, dar a cara a tapa mesmo, uma linguagem muito atualizada, muito de futuro, muito de tendência, né? A gente trouxe um slogan, vamos dizer assim, que é rentabilidade é a nova liberdade, e a gente acredita muito nisso, muito Trabalham em nisso. prol dessa mentalidade, né? Trabalhamos em prol dessa mentalidade. E aí fizemos com que isso se tornasse realidade de fato, né?
Então, o primeiro produto que nós lançamos com essa nova identidade foi o Pulse, em Itajaí, né? Primeira obra da NF em Itajaí, e nós vendemos tudo em 20 dias. 20 dias, É. né? Depois nós lançamos o Harmonic, um produto mais de plantas maiores, vamos dizer assim, mais consumidor final, e aí que é um produto que tende a ter uma venda mais orgânica, e no lançamento nós vendemos 75% do produto. Uau. De um produto final, né? E agora com o Raro, que é um produto que é o nosso logo futuro lançamento, Sim. numa pré-reserva, nós temos mais de 160 milhões reservados, mais de 150 contratos, em um momento que quem está, né, dentro do mercado imobiliário sabe que nós estamos passando por um momento bem desafiador. Sim. Isso para mim é bom. Quando corretores chegam para mim e falam assim, meu Deus, a fama é que só a NF está vendendo. Assim, isso é bom, né? Não somos só nós, mas estamos vendendo bastante. Claro, mas é um indício interessante essa percepção do corretor para vocês. Deve ser riquíssimo. Mas deixa eu te perguntar, vamos lá, falando de negociação, aonde que ela é perdida, André? Agora eu quero entender a base, porque você teve essa construção de metodologia, mas teve antes uma percepção muito forte. Aonde que a negociação é perdida, no seu ponto de vista? É na abordagem, no acompanhamento ou até no fechamento do negócio? Assim, ó, a negociação ela é perdida muito antes disso, tá? Por que eu digo muito antes disso? Venda, ela é uma transferência de emoção. Isso é venda. Certo. A transferência de emoção é o quê? O quanto que eu tenho certeza que aquele produto é bom. O quanto que eu tenho certeza que ele é rentável. Que ele realmente vai fazer jus àquilo. O quanto que eu tenho certeza daquilo. Essa certeza, como venda é transferência de emoção, eu tenho que transferir para o meu cliente. Então, se eu tenho qualquer dúvida que seja, qualquer dúvida, frente à credibilidade da construtora, frente ao produto, frente à localização, frente ao acabamento, frente se vai dar a rentabilidade que realmente eles estão prometendo a ter, qualquer dúvida. Se eu ter dúvida, a transferência que eu vou fazer para o meu cliente também é de dúvida. Eu não consigo transferir o que eu não sinto. Certo. Então, se eu tenho dúvida, o meu cliente não vai comprar. Agora, se eu tenho certeza de que aquilo é bom, o meu papel é transferir essa emoção, para tu ter tanta certeza que tu compre. Então, hoje eu vejo o quê? Nós temos que... O roteiro da venda é como que eu faço para transferir essa emoção. Então, quando nós construímos exatamente assim. A apresentação ela vai desde de tu iniciar com um cliente mostrando a real empatia, né? Não é que é diferente de simpatia, Uma empatia verdadeira, uma né? empatia Que verdadeira, dentro de forma real, isso, né? mas utilizando técnica. E eu falo isso para os Uhum. corretores e falo para minha equipe também, Sim. que tem técnicas para tu mostrar empatia, mesmo não tendo. Espera aí. Isso é bom. Quero saber mais sobre isso. Então, assim, a técnica, quando vai... André, como é que eu vou mostrar para o meu cliente que eu tenho empatia? Porque a venda, o cliente ele tem que confiar em ti. Então, a confiança, ela se faz necessária a empatia. Por quê? Porque o cliente ele tem que ter a percepção de que tu realmente entendeu a necessidade dele. Entendi. Se ele não ter essa percepção, ele não vai confiar do que o que tu está mostrando é de fato a melhor opção. Como é que eu faço que o cliente entenda que eu realmente sei? Aí utiliza a técnica do espelhamento, ou a técnica da rotulação, ou tu utiliza a técnica até da escutativa mesmo, de, por exemplo, o cliente ele vai dizer assim, não, eu estou pensando em comprar esse imóvel aqui, porque eu quero, né, ter onde colocar o meu dinheiro, para amanhã ou depois ter uma renda e eu não se preocupar com a aposentadoria. Aí tu vai lá e repete exatamente as palavras dele. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tu quer comprar isso aqui para ter onde pôr o dinheiro, para tu ter uma renda e não se preocupar com a aposentadoria? E ele, ok, é isso. No cérebro dele, quando ele está falando, ele não está percebendo o que está falando, ele está no automático. Só que quando ele está ouvindo, ele vai para uma outra parte que diz, é isso. Cara, fecha a conexão. Como é que... Aí
ele tem esse toque que foi ele que falou. Olha, que ouro. Que segredo. Primeiro segredo aqui, pessoal. Primeiro segredo. Ah. Então, isso faz com que, opa, é isso. E aí tu Uhum. começou a... Porque quando a gente vai para uma linha de PNL mesmo, Uhum. né? De neurovendas, a gente vai para um caminho de que hoje a venda é emocional. E nós sabemos que é emocional. Sim. Então, só que antes do emocional, eu tenho um cara que é chato, que é o racional, que está impedindo eu entrar nessa emoção. Aí como eu faço para entrar na emoção, sendo que eu tenho um segurança, um guarda, que é o racional, analítico, crítico, impedindo que eu entre? Opa, eu preciso desligar esse cara. Uhum. Agora, para mim desligar esse cara, como é que eu faço? E aí esse é o caminho. Porque quando tu faz a empatia, quando gera confiança, segurança, que na conversa, né, eu acabo desligando ele, porque o racional, ele cansa a mente. O racional consome muita energia. Ah, ele tem um limite, então, de Ele tem, atuação. ele tem um limite, porque como ele cansa, o cérebro está o tempo todo tentando desligar o racional. Entendi. Ele está tentando desligar. Uhum. Só que ele precisa encontrar um Só argumento. que ele tem que estar seguro para desligar. Uhum. Então, quando ele desliga o racional, é aí onde tu entra. Olha isso. E esse roteiro, ele é utilizado para tudo. Para filme, por exemplo. Uhum. Qual que é a chance de eu chorar num filme e o mocinho morrendo na primeira cena? É quase zero. Por quê? Porque eu ainda não estou seguro, eu ainda não sei se o filme é bom, nem nada disso, não me conectei com ele, o meu racional ainda está ligado e está bem acordado, né? Só que, com o passar do tempo no filme, opa, gostei, estou relaxado, estou na minha casa, estou tranquilo. Aí o cérebro diz, racional, pode desligar, vamos descansar aqui. Aí o racional sai fora, o analítico, e aí, a partir do momento que o analítico sai, ele já passa a não saber se aquilo é real ou não é real. Porque é o racional que faz essa divisão, distinção. Certo. E ao ponto de, quando passa o tempo, tu tá ali em um estado de hipnose, praticamente no filme, o mocinho morre no final e tu chora. Tu sabe que é ator, tu sabe que é maquiagem, que é filme, que é não sei o que tá numa TV, Mas te tocou lá mas dentro. te toca. É. Por quê? Porque o filme fez o roteiro de desligar o teu lado racional para utilizar de técnicas de gatilho de emoção ao ponto de aquilo nada é verdade e tu sente a emoção mesmo assim. E aí tu transfere isso para uma metodologia de venda. E aí quando tu vai para essa linha, a gente tem que pensar o seguinte, a técnica de venda, ela tá muito mais atrelada, não é o que tu fala, mas como tu fala. E aí tu se aprofunda ainda, mas como assim, André? Porque quando tu entende que na PNL tu tem que desligar o lado racional do cliente Perfeito. para tu vender, tu sabe que tu tá transformando o teu cliente num animal. Olha. Porque a única coisa que distingue entre nós e os animais é o nosso lado racional. Perfeito. Depois a gente vira um animal, vamos dizer assim. Instintivamente pura. Puro instinto. Aham. Como é que um animal se comunica com a gente? Se tu fazer um teste, e eu já fiz isso em casa, Manda lá. tá? Eu já fiz isso em casa. Ó, esse papo tá incrível, pessoal. Se eu cheguei pra minha cachorrinha, a Maggie, Uhum. e aí eu fiz assim, eu vou até pagar um mico aqui, né? Deixa o meu celular lá. Vou Manda até lá. pagar um mico aqui. Eu cheguei pra ela e falei assim, o que é isso aqui? Vozinha infantilizada, Uhum. tranquilo, sim. Certo. O que é isso aqui? O que é? E ela com o rabinho balançando. Feliz da vida. O que é isso aqui? Ela não entende português. Claro. Ela só tá o quê? Na minha linguagem corporal Tom de voz. e na minha entonação. Sim, perfeito. Aí eu cheguei e falei, o que é isso aqui? Baixou as pernas, baixou as orelhas e saiu correndo. Aham. Ué, o que eu falei foi a mesma coisa. O Uhum. que é isso aqui? Porém, com entonação e linguagem corporal diferente. Perfeito. A partir do momento que eu sei que um cachorro entendeu uma coisa quando eu estava falando de uma forma e outra coisa quando eu estava falando de outra forma, eu sei que a forma em que eu estou vendendo para o meu cliente, enquanto ele já desliguei o lado racional, não importa o que eu fale, mas como eu falo. E aí esse entra o ponto, porque o que tu tá falando é abobrinha, mas a emoção que tu tá passando, a forma, o ímpeto, aquilo dali vende.
porque ele está no lado instintivo ali. E aí a gente tem que utilizar desse... E aí faz o roteiro. Roteiro certo. Para que eu desligue o lado racional, desligue o fator crítico, que de fato é a parte, entre no lado emocional, e aí eu começo a utilizar dos gatilhos mentais. Hoje, por exemplo, um roteiro do nosso produto, ele tem praticamente todos os gatilhos. Eu falo desde a urgência, que é realmente um produto inovador, que está todo mundo comprando, que daqui a pouco vai ficar sem, desde o gatilho da prova social, que os maiores investidores já estão fazendo esse tipo de produto. Se a gente ir para Dubai ou a gente ir para Miami, são produtos hoje que está em alta, que é altíssimo luxo, compacto. Então, tu traz a prova social, tu traz a autoridade, quando a gente diz que o grupo em si ele é muito forte, fatura mais de 2 bilhões, que a gente tem, o nosso CEO é um cara extremamente empreendedor, que a nossa expertise de mercado aí tu traz o gatilho da autoridade, né? Então, tu vai utilizando, nós temos no roteiro todos os gatilhos. O gatilho da novidade, quando a gente diz que é um produto compacto de luxo na nossa região, é novidade. Desde que o produto é com ele ponto homologado, já com carregador para eVTOL, que é novidade. Uau. Então, são gatilhos no roteiro da venda que, primeiro eu desliguei o racional do cliente, utilizando a técnica da empatia. Tanto simpatia, mas é um rapport muito superficial, simpatia. É um laço de confiança. E aí a empatia, que é um rapport muito mais profundo, né? E aí depois eu vou utilizando no roteiro todos os gatilhos. De uma forma imperceptível, obviamente. Sensacional. Meus amigos e minhas amigas. Quanto segredo é revelado aqui. Mesmo assim, eu preciso dizer, o André me revelou um segredo que ele quer contar lá no final. Uma metodologia um pouco mais apurada aqui para a gente tratar, não é, André? É isso aí. Boa, mas pro final a gente vai ouvir mais. Agora quero te perguntar o seguinte, André. Fluxo de pagamento. A gente está falando aqui sobre empatia, sobre racional, desligar o racional, se conectar ao emocional. Mas quando o corretor precisa trazer esse cliente depois para falar sobre questões um pouco mais racionais, que envolvem fluxo de pagamento e tudo mais, você acha que o corretor ele não está sabendo fazer isso, ele deve se aprimorar mais, ou você acha que esse é um papel da incorporadora? Vamos lá. Isso é importante porque é partes do segredo, né? Vai chegar lá no final, eu quero ver eu juntar isso tudo e dizer, o segredo dela é isso aqui. É a conexão. Mas assim, como que eu enxergo, né? Eu enxergo assim, apesar de ter a esperança de todos os corretores serem extremamente profissionais, capacitados, né? Com um linguajar muito voltado para a economia, para mercado financeiro, saber utilizar fazer uma matemática financeira, sabe? Falar sobre retorno do capital investido, qual que é a vantagem de ser nessa condição, nesse fluxo de pagamento. Apesar do meu sonho ser que todos tenham esse conhecimento, Perfeito. eu sei que essa não é a realidade. Então, qual que é o meu papel como incorporador? O meu papel como incorporador é que os meus comerciais, os meus gerentes de relacionamento, que são os parceiros dos corretores, eles tenham isso na ponta da língua. E aí, eu vou contar todo o segredo, então não vou falar mais. Mas assim, ele tem que ter isso na ponta da língua. E aí, esse é o ponto-chave. Por quê? Eu vejo assim, tá? O corretor, ele tem que ter a confiança de que ele vai levar o cliente lá na incorporadora, vai levar lá na NF, e nós vamos matar. A venda vai acontecer. A nossa efetividade, ela é muito alta. Se a gente pega, por exemplo, o Pulse a gente quase chegou a 80% de efetividade. Uau. Tu imagina 100 reuniões, 80 venda. Se eu tiver um corretor que faz isso, o cara tá bilionário já. Mas vamos dizer que o corretor seja a cada 100 reuniões, sei lá, 10 vendas. Vamos dizer que é bom. Cara, a partir do momento que ele sabe que lá na NF, se eu levo lá e a efetividade deles é a cada 100 reuniões, 80 vendas, eu vou levar lá. E aí o nosso comercial, ele é especialista em qualquer objeção. Tá super preparado para Tá super todas as preparado. situações. Porque a gente sabe e entende
que o roteiro da venda em si, ele é uma linha reta, mas que o cliente ele vai tentando, vamos dizer assim, Atalhos nessa linha. atalhos nessa linha, criando objeções, mas nós somos o especialista. Uhum. Então, nós temos na ponta da língua todo e qualquer solução para qualquer objeção que venha. Uhum. Porque a gente tem que trazer o cliente de volta para ele continuar seguindo essa linha reta. Uhum. Trazer, ele pega uma tangente e trazer ele de volta Ele traz para a ele de linha volta. principal. Isso. Isso é uma metodologia do próprio Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street. Ele mesmo fala que, cara, a venda é uma linha reta Uhum. de início e fim, que é a compra. Perfeito. E o roteiro dessa linha tem que ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E um negócio que me chama a atenção quando ele fala é o quê? Geralmente a gente tenta adaptar a nossa apresentação para o cliente. Para circunstâncias. Ah, não, mas cada cliente tem o seu jeito, então eu vou mudar. Não, tá errado. Pera aí, André, eu preciso. Isso aí é muito importante, cara. Que você está falando, eu acho de extremo valor. É inalterável essa linha? Ela precisa seguir sempre o mesmo roteiro, independente do cliente e circunstâncias? Isso, o que eu faço? Vamos lá. Eu tenho que, primeiro, perceber qual é o cliente. Uhum. Eu faço a percepção do cliente. A partir do momento que eu faço a percepção do cliente, eu sei que no nosso mercado, geralmente são 3 perfis. Tá. Eu tenho o cliente final, que vai usar, de fato, o imóvel, Ok. uma boa parte. Eu tenho aquele cliente investidor de revenda, Uhum. Uhum. e eu tenho aquele cliente investidor de renda. Então, eu vou primeiro identificar qual deles é. E aí, a partir do momento que eu identifico, eu tenho uma linha reta para esse perfil. Aí, identifiquei. Ele é um perfil de renda. Eu tenho o roteiro perfeito para esse perfil. Roteiro. E eu não altero mais nada. Eu sigo o roteiro. E eu tenho certinho quais são todas as objeções que esse perfil tem. Eu já tenho na ponta da língua. Então, se ele começar a falar de aplicação financeira, de fundo de investimento, de dividendo, de isenção de imposto de renda, sei lá, qualquer coisa do tipo, ou de imposto de renda futuro, do short stay, sei lá, tu tem todas as objeções na ponta da língua. Perfeito. E tu vai seguir esse roteiro. Se tu ficar adaptando a apresentação conforme o que tu acha, a chance de tu errar é muito maior. Então é mais fácil tu fazer uma única apresentação com ímpeto, com entonação, com linguagem corporal. E isso me chamou muita atenção quando eu fui numa palestra do próprio Jordan, que ele chegou e falou assim, ele falando, né? Quando eu entrei lá, no Wall Street, e aí eu comecei a vender, e aí eu tinha 50% de efetividade nas minhas negociações. Enquanto os meus amigos, meus parceiros, tinham 2% de efetividade. E aí ele chegou e falou assim, eu tenho 50%, eles têm 2%, o que eles estão fazendo de errado? Aí eu comecei a ver a apresentação deles. E aí eu vi que a apresentação deles não seguia o mesmo roteiro que o meu. Aí ele foi lá e escreveu o roteiro e passou para eles. Certo. E aí começou a ver qual que era a efetividade. Aí a efetividade continuou nos 2%. Aí ele, mas eles estão falando exatamente o que eu estou falando? E aí ele descobriu que ele estava falando exatamente o que ele estava falando, mas não como ele estava falando. E aí ele viu que, não é só o roteiro. Não adianta eu chegar e dizer assim, o roteiro é esse, faça. Porque a efetividade não é garantia. Sim. Agora, como esse ímpeto, esse de dizer que tô arrepiado, sabe? Essa Intensidade. Intensidade, trazer emoção, é isso que faz o sair do 2% para os 50%. Aquilo, assim, são coisas que muda de fato o teu jogo na negociação. Quando tu entende que tu tem que fazer isso. Tu tem que vestir uma fantasia praticamente. Tem uma palestra que eu fui, que era
experiência da Disney e tal, essa palestra muita gente já assistiu, e tinha uma frase que ele falava assim, ó, não tem ninguém dentro do Mickey. Ele falava, não sei se tu já ouviu isso. Já vi. Não tem ninguém dentro do Mickey. Aquilo ali quer dizer o quê? Que quando tu entra naquela fantasia, Você é o Mickey. você é um Mickey. Se tu tá com um problema na família, se tu acordou mal, se tu não sei o quê, não importa, meu. Tu entrou naquela fantasia, tu é o Mickey. E quando a gente vai entrar para uma negociação, para uma reunião, cara, tu tem que entender que tu tá vestindo a fantasia do Mickey e tu tem que utilizar exatamente o como e não o que é. Como que eu vou apresentar isso aqui? E aí tu performa muito mais. Sensacional. Que incrível. Você falou em perfis antes dessa última resposta. Como ou qual a melhor forma de mapear o perfil do seu cliente ou daquele foco de uma apresentação de produto? Assim, ó, a melhor forma de fato, quando eu estou praticando exatamente o momento da empatia. Essa é a melhor forma. Ok. Porque naquele momento é aquele momento que nós estamos nos conhecendo. Então eu quero extrair informação tua. E aí, para extrair essa informação, eu vou utilizando do método da escuta ativa, como eu comentei, Sim. a própria rotulação de sentimento é importante, a própria a sumarização. São técnicas que tu chega e diz assim, ó, vou citar um exemplo, que faz o cliente falar, né? Chegar e dizer assim, eu queria ter mais dinheiro para comprar esse móvel. Aí tu só fala assim, mais dinheiro? Porque, sabe? É extrair a opinião dele, a percepção dele. Isso. Aí você capta alguma coisa. Tu repetir uma palavra em forma de pergunta, que foi a palavra que ele falou, Cara, é uma técnica. E é uma ótima sacada. E aí mais dinheiro, ele vai dizer, mais dinheiro, porque, se eu tivesse aqui, eu tenho um apartamento para vender, que eu tava querendo fazer dinheiro e tal, não sei o quê, aí ele, sei lá, aí ele fala. E aí, quando ele vai, esse papel de escuta ativa, que é o momento em que tu tá desligando o racional dele, que esse é importante. Tu tem que seguir meio que um caminho natural, tu não pode antecipar. E o seguinte, tá? Eu digo sem medo de errar. Tá. Se tu entender que tu não conseguiu fazer o cliente desligar o lado racional, é mais fácil tu encerrar a negociação e tentar outro dia. Porque tu não vai vender. Ele não tá no dia. Não tá no dia. Deu um jeito. Porque assim, ó, tu tem que fazer ele. E o seguinte, tu vai tentando. Cara, nem que tu fique 1 hora conversando com ele. Tem gente que demora. É igual eu estudei hipnose com o Pyong Lee, né? Famoso Pyong Lee. Assim, ó, tem gente que entra em estado de hipnose em 5 minutos. Tem gente que leva 2 horas. Só que se eu quero que ele entre em estado de hipnose, não importa se eu vou levar 5 minutos ou 2 horas. Ok. Eu tenho que estar preparado para isso. Então eu vou tentando. E aí tu vai tentando e pode ir testando. O testando a gente vai conversando, a gente vai, interagindo e tal, parece que tá tudo legal. Aí, de repente, tu olha pro lado e vê se ele olha também. Isso é só um sinal. Eu já fiz isso várias vezes, sabe? Olha pro lado, olha pro relógio às vezes, vê se ele imita. Se tá sincronizado com Se você. tá sincronizado. É um teste só. Não custa, não vai fazer. Claro. Aí acho que tá chegando no momento, tu tem que testar. Porque tu tem que ir o caminho natural. Esses dias eu acordei e eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu posso explicar que o caminho natural é melhor? Eu ficava pensando assim. E aí eu assim, como é que eu posso e tal. E aí eu fiquei lembrando, aí eu pensei assim, cara, tem uma prova viva no mundo que o caminho natural é melhor. O rio. Eu falei assim, o rio, ele não segue o caminho mais rápido. Não segue, pô. O caminho mais rápido é uma linha reta pro mar. Perfeito. Ele segue o melhor caminho. E aí, às vezes, tu olha pro rio, ele parece uma serpente. Sempre Sabe? Sempre é. Por quê? Porque ele vai seguindo o melhor caminho para ele. Isso é o natural. E é entender que o natural não é o mais rápido. É óbvio que o meu sonho é entrar numa negociação e o cara dizer, quero comprar. Mas é desviar de obstáculos, né? Claro. Tu tem que... Faz o papel.
Entra aqui, faz a técnica para ele, pô, desligar o lado racional dele. Utiliza, leva um bolinho, leva um cafezinho. Por quê? Porque é técnica. Se eu sei que o cérebro, ele tem o papel de economizar energia, isso não sou eu que estou falando, são estudos de fato, Claro. porque é de fato a nossa origem. Uhum. Quando a gente estuda o cérebro, a origem do cérebro, ele deixa muito claro isso, que a nossa origem ela é feita para economizar energia o tempo todo. Uhum. E o lado racional consome 20% de toda a energia do corpo, só que nós temos um outro órgão, por exemplo, que consome também muita energia, Qual? que é o nosso sistema digestivo. Olha só. Então, o nosso sistema digestivo é o segundo sistema que mais consome energia. Por isso que depois que a gente almoça, dá aquela sonolência. Sim. Por quê? Porque o sistema digestivo está trabalhando, Uhum. só que se dá aquela sonolência, tu sabe o quê? Opa, se eu faço o sistema digestivo do meu cliente funcionar e ele está gastando energia, Ele baixa ele vai desligar tudo que a está... defesa, digamos ele vai assim. desligar tudo que está consumindo Olha energia. que interessante. Então, tu dá um bolinho, tu dá um cafezinho e tal, ele espera o sistema digestivo dele trabalhar, vai conversando, que daqui a pouco o lado racional dele, ele vai desligar. Por quê? Porque o cérebro não consegue... É muita energia sendo consumida ao mesmo tempo, é o sistema digestivo e o lado racional, não dá? Sim. Eu entrevistei aqui o Luiz Neto, de São Paulo, e um dos clientes dele é o Ratinho. Ele visita o Ratinho e leva uma cuca, um bolinho, um cafezinho. Olha, que técnica pura. Isso. Às vezes, agora, muitos entendem o porquê que isso é bom. Às vezes ele não sabe, mas por que é protocolar, todo mundo... Não, existe uma técnica por trás. Sim. E aí tu tem que fazer isso. Tu tem que fazer o cliente desligar esse lado para tu avançar na negociação. Senão não dá. E até quando tu vai falar sobre fluxo financeiro, Uhum. ele tem que ir para a emoção no sentido do conforto. Uhum. Conforto é uma emoção. Uhum. Então, eu estou confortável com esse pagamento, eu estou confortável com essa entrada, com esse fluxo, porque ele é de fato melhor para mim, é o mais rentável, é o mais seguro, Sim. sabe? Eu não estou me alavancando, não estou me apertando, não estou fazendo nada disso. E aí tu traz essa segurança para ele, Uhum. né? E aí tu continua trabalhando sempre no emocional. Até o assunto, quando aparenta ser racional, tu tem que estar no emocional. André, quais são os outros momentos que a gente consegue perceber que o cliente não desligou o racional? Vamos lá. A gente consegue entender que o cliente não desligou, principalmente quando ele está fazendo ainda ou muita objeção, ou muita pergunta, ou tu sabe que ele está tentando conduzir a negociação. Certo. Isso já, né, livros já batidos de negociação, sabe? Quem pergunta conduz. Uhum. Isso a negociação ela é muito clara. Certo. Então, se quem pergunta conduz, é natural, principalmente quando o cliente tem um perfil mais dominante ou influente, ele tenta dominar a negociação, ele tenta trazer para ele. E o trazer para ele, muitas vezes, é questionando. Mas questionando, às vezes, com perguntas um pouco mais complexas de se... Entendi. E aí tu tem que fazer o papel de puxar a negociação para ti. Aí tu vê que ele ainda está no lado racional e tu ainda tem coisas a trabalhar. Certo. Então, volta, muda o assunto. Mas se ele se ele cortar o caminho do roteiro, vou citar um exemplo, né? Tá. Tu tá lá conversando com o cliente e tal, não sei o quê, de repente o cliente fala assim, tá, mas quanto custa? Não chegou o momento ainda. Mas qual o valor? Não chegou o momento, não é o roteiro falar do valor. O que ele está tentando fazer com qual o valor? Ele está tentando puxar a rédea da negociação. Ele está antecipando, mas não é o momento. Ele quer deixar o corretor desconfortável, digamos assim. Aí, André, mas aí o que eu faço? Responde com outra pergunta. Até aqui, quanto tu acha que esse produto vale? Boa. Puxa para ti. Boa. Então, como quem pergunta conduz, é tu que tem que perguntar. E se ele perguntar, saiba que ele está tentando puxar. E tu tem que ter isso muito na mente, porque assim, eu sempre falo, o negociador, ele tem que sair exausto da negociação. Exausto. Se o corretor sai de uma reunião, olha no relógio e diz assim, nossa, já é 2 horas, tipo assim, Tá morto. cara, ele entrou no flow. Aham. Ele que estava hipnotizado com o negócio, ele não conduziu nada.
Então, assim, ele tem que estar cansado porque o racional dele tem que estar o tempo todo assim, ó. Agora, me perguntou, tá querendo conduzir, né? Agora, não, eu que vou, tá aqui, volta pra cá, sabe? Agora eu vou fazer isso aqui, agora eu vou olhar pro lado pra ver se ele vai olhar também, sabe? O racional do corretor tem que estar ligadaço. E como o racional cansa, ele tem que sair exausto da negociação. Quem tem que falar assim, nossa, como passou rápido, é o cliente. Aí sim. Ele não pode se dar o luxo de relaxar. Não pode. Jamais. Porque se ele relaxar, ele entra no automático. E é fácil o corretor entrar, então? Ele vira o animal. É. Tá no automático, tá o subconsciente tá trabalhando por ele. O que quer dizer que tem muito cliente que tá passando a perna no corretor e ele nem tá percebendo. Nem percebe. Não sabe por que não tá vendendo. Não sabe por que tá vendendo, não faz a leitura certa. Por quê? Porque, na verdade, ele tá meio que no automático. E o cliente que tá conduzindo, ele não percebe, o cliente vai embora, acabou. Eu não sei por onde você andou, mas continua por esse caminho, porque você tá se aprofundando de uma forma muito interessante, André, e didática, pra gente passar pro pessoal que nos assiste. Cara, me fala mais sobre essa diferença do emocional e do racional. Eu quero entender um pouco mais. Eu sei que para ti tá muito óbvio, mas eu gostaria de passar pro corretor. Me dê mais detalhes, mais exemplos de circunstâncias que você identifica ainda o racional ativo. Você falou das perguntas, ele continuar empurrando, fazendo pergunta para o corretor, mas tem alguma forma mais silenciosa que o cliente age e ele ainda está no racional, embora o corretor pode achar que ele está passando já pro emocional? Então, assim, ó, o principal ainda continua sendo o nível de objeção. Ali tu vai conseguir identificar bem. Isso tá tá? claro, fica claro Isso, na conversa. isso fica claro na conversa. E aí entra num caminho de que, assim, ó, como é que eu faço quando isso acontecer? Porque vai ser o principal sinal. Tá. O principal sinal é quando tu conduz para um fechamento e tu vê que ele sai fora. Conduz para o fechamento e ele vai lá e fala assim, mas eu tô pensando bem, eu vou dar uma analisada melhor, sabe? Vou em casa conversar com a minha esposa e tal. Aí tu, puta, como assim? O racional, às vezes o cliente, ele desliga o racional, Sim. mas no momento que ele se sente um pouco inseguro, o cérebro vai lá e liga de novo. Pega uma defesa, vou falar com a mulher. Isso. E aí é o racional, tem Sim. alguma insegurança aí. Aí tu entra no lado da técnica utilizando a rotulação. A rotulação tu rotula o sentimento do cliente. Como que rotula o sentimento do cliente? Tu vai chegar e falar assim, só pra gente, eu tô sentindo que tu tá um pouco inseguro com essa negociação. Opa, define um marco na conversa ali. Isso, tu rotulou o sentimento. Ok. Quando tu rotula o sentimento, a empatia grita. Olha. Nossa, não, realmente, aqui, assim, ó, eu não sei se eu tô fazendo um bom, né? Ele já joga real. Ele já... Caramba. E geralmente o corretor tem medo de rotular, porque eu vou ser invasivo demais. Vai agredir, né? Isso vai agredir. Não, pelo contrário. Tu já tá perdendo a venda mesmo, meu filho. O cara ligou o racional no meio do caminho, já vai perder. Morreu, né? Morreu. Então, utiliza a técnica. Ou a técnica do próprio entrar mesmo, de fato, o cliente vai fazer uma objeção. Mas eu achei esse imóvel muito caro. Aí eu falei assim, aí tu pensa assim, pô, meu, vim até aqui, apresentei o imóvel inteiro. Pra mim faz sentido, não sei porque pra ele não faz. Tô aqui 2 horas já apresentando, e agora que ele vai dizer que o imóvel tá à vontade, ele jogar uma pedra no... Mas aí o que tu vai fazer? Tu não vai... Eu sempre falo, existe um roteiro até pra sanar objeções. Pera aí. Tá. Não reagir emocionalmente. Ok. Começa por aí. Ok. Outra, encorajar. Concordar e falar assim, não, realmente esse imóvel ele tem um valor agregado. Você mesmo, concorda com ele. Concordo. Não, realmente esse imóvel ele tá... Não refuta, então. Não refuta. Boa. Sabe? E eu encoraja. O encorajar a objeção é o melhor dos mundos, porque aí tu vai chegar e vai dizer assim, cara, e assim, agora eu encontrei uma semelhança entre eu e tu, porque eu também valorizo muito o meu dinheiro. Que banho de realidade, né? Isso.
Eu valorizo muito o meu dinheiro e realmente eu fico preocupado em comprar algo que esteja com um valor acima do que ele realmente vale. Uau, Então essa preocupação eu também tenho. que legal. Então tu não reage emocionalmente, Uhum, é um ponto. uhum. Tu concorda, tu encoraja Tá. e aí depois tu estimula para saber se é aquilo mesmo. Tá, mas só para mim entender. Tem algum outro imóvel que você viu que ele é mais barato do que esse, com as mesmas características? Só para entender. Uhum, E aí tu vai entender essa objeção. uhum. A partir do momento que tu entende a objeção, aí tu vai saber. Vamos dizer que ele fala assim, ah, não, eu vi o imóvel tal. Aí tu é corretor, tu sabe qual que é o produto, mas tu sabe que lá tem 1.000 metros de lazer e esse aqui tem 4.000. Aí tu vai, opa, descobrir o porquê que ele achou caro. Uhum. O porquê que ele estava escapando. E aí tu vai contornar a objeção. Hum. E aí tu vai entender, depois tu vai para um fechamento, volta para um fechamento, entendeu? Não, realmente, agora faz sentido, eu acho que sim, tal, não sei o quê. E aí tu volta a negociação para estaca onde estava. Ou vamos dizer que continua. Mas eu ainda acho caro. Um exemplo. Aham. Sabe o que tem que fazer? Hum. Voltar ao roteiro. Não reagir emocionalmente. Sim. Concordar. Tem que fazer igual. E tem que fazer isso até sanar. Até Cara, descobrir que não tem nada a ver. Às vezes o cara não tem dinheiro mesmo. Sabe? Não, tudo bem, mas deixa eu voltar um pouco, porque eu achei sensacional, achei genial, melhor falando, essa percepção de puxar para empatia, Uhum. concordar com a objeção dele. E colocar no mesmo nível de proteção de patrimônio, por Uhum. exemplo. Eu achei que isso foi disruptivo aqui para mim e para muita gente que tá É, assistindo, eu cara. gosto, Rodalberto, de trazer, vamos dizer assim, ó, coisas de outras disciplinas para venda, né? Uhum. Eu gosto disso. Por isso que eu gosto de utilizar muita técnica da hipnose quando eu estudei com o Pyong Lee, ou técnica de venda com o próprio Jordan Belfort, ou a própria entonação, tom de voz de um Pablo Marçal da vida, que é vendedor nato, né? E tem um ponto específico que é, por exemplo, eu não sou um cara que luto nem nada disso, nem jiu-jitsu, nada, judô, nada. Mas quando tu pega as artes marciais, tem uma técnica que é a principal técnica para tu derrubar o teu oponente. Acho que não sei se é no judô, no jiu-jitsu ou nos dois, Certo. que é eu me colocar na mesma posição do oponente. Opa. Então, se tu pega lá os caras de judô ali, estão ali um segurando o outro, tal, não Uhum. sei o quê, pá, 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 pá. Aí o que que um faz para derrubar? Eu giro, fico na mesma posição que o oponente Entendi. e derrubo ele. Essa técnica, ela é a mesma técnica do concordar, Uhum. que é como se eu estivesse olhando para a mesma coisa que o cliente está olhando. Cara, faz todo sentido. E aí, quando eu olho para o mesmo que o cliente está olhando, eu vou lá e Uhum. derrubo. Uhum. Uhum. Sabe? E isso cara, é fato, Isso funciona. mudou a percepção, né, do oponente. Ele te Isso, viu de outra posição, na mesma posição dele, deixou ele fragilizado. isso. Ele estava pronto para tu Sim, sim. combater. Não, mas não tá, caro. Esse é o valor do mercado, sabe? Não, esse aqui vale, é isso aqui mesmo. Sabe? Ele já está pronto pro embate. É o inesperado, né? Inesperado. Ele não espera uma atitude como essa de concordar. Isso. E aí entra num caminho do quê? Opa, se ele concorda, o cérebro dele pensa, estou seguro. Estou sentindo um ambiente seguro, confortável com essa Isso. pessoa. Vou citar um exemplo Claro. de técnica, por exemplo, que muda o jogo. Tá. Mudou o jogo. Manda lá. Quando eu entrei lá na Lotiza, tinha um produto, que era o Serenity, que ele estava praticamente aprumada, final 2, estava praticamente toda, eu não vou usar a palavra encalhada, mas estava lá, estava no estoque. Tava demorando para sair. Demorando para sair, o prédio estava subindo e ninguém comprava. E eu tentando entender o porquê daquilo. Tentando entender o porquê, Certo. por que esse produto não compra, tal, não sei o quê. E aí eu fui ver o roteiro. Cara, aonde estamos errando aqui no roteiro? Ok. E aí a gente via que quando ele entrava no living do Uhum. apartamento, era um living grande, bem grande, amplo assim, um dos maiores living que tinha no mercado e tal. Cozinha bonita e tal. Aí depois ia para os quartos.
O apartamento tinha 130 metros quadrados, Tá. então era um tamanho bom, Considerável. considerável. Ele era uma suíte mais 2, Hum. sendo que os dormitórios tinham 8 metros quadrados. Extremamente Muito pequeno. pequenos. Aí o que acontecia? O cliente ia lá, olhava o livro e tal. Quando seguia para os quartos eram pequenos. Uhum. E aí ele, não, esses quartos são pequenos e tal, não sei o quê, tal. E aí no roteiro em si, eu pensei assim, opa, eu particularmente, tá aqui, eu sei que eu tenho um lado emocional muito positivo aqui, só que eu tô terminando a negociação com algo que é de fato o lado negativo do produto. Eu sei que aquilo é o lado negativo. Ok. Só que quando ele tá ali no lado emocional, tá desligando o racional e tal, de repente ele entra pro quarto e vê que o quarto é pequenininho, ele automaticamente liga, pô, o setor de proteção. Esse Sim. quarto é pequeno. Objeção forte. Objeção forte. E o corretor tá aqui vendendo, dizendo que é a melhor coisa do mundo. Uhum. Não Já- fecha com a realidade. Já não confio tanto nele assim. Exato. Tal. Aí o que a gente fez? Mudança de roteiro. Uhum. Agora vocês vão pegar o cliente e vão direto pros quartos. Direto. Não deixa ver o livro nem nada. É quase assim, ó. Olha só. Vai direto pro Que quarto. problema. Vai direto pro problema. Aham. E aí lá no... Tu já diz que os quartos são pequenos. Tu mesmo fala. Antes que ele perceba. Antes que ele perceba. Por quê? Se tu chega e fala assim, ó, aqui tá a suíte, assim, a suíte tinha um tamanho bom e tal, aqui tá a suíte e tal. Agora nós vamos pros quartos. Tá. Os quartos nós fizemos pequeno. Aí qual que é o ponto-chave? Vamos O lá. ponto-chave é, o cérebro é malandro. Ok. Então se tem alguém dando a letra dos riscos, Ok. ele vai dizer assim, ó, pode desligar senso crítico, porque isso aqui é ruim e ele tá me avisando. Boa. Então tu não precisa ficar ligado. Já deu uma confiança, um Já pilar dá uma ali. confiança, Aham. tá? E aí ele vê que o quarto é pequeno, Ok. tá ali, ele vê que o quarto é pequeno. E aí tu chega e fala assim, ó, agora a gente vai pro living. E aí quando o living é grande, tu diz assim, ó, é por este motivo que nós diminuímos os quartos. Por quê? Porque as famílias de hoje em dia, os filhos estão ficando muito nos quartos. E não tá mais interagindo com os pais. Então nós diminuímos os quartos para que tenha esse ambiente aqui familiar. Um living enorme com cozinha e tal, não sei o quê. E o cara viu sentido. Vendemos todas as unidades. Olha só. Uma mudança de roteiro. Aham. Então, assim, é tu entender que o teu produto, ele pode gerar, sim, uma objeção grave ao ponto dele ligar o racional. E muitos produtos podem ter Claro algum que sim. problema ou outro que você vai ter que contornar de uma forma inteligente. Isso. A diferença é o seguinte, tu não pode deixar com que ele veja isso sem tu falar. Perfeito. Parece um roteiro planejado para chegar no desfecho do problema. Se você deixa para o final. Isso. Cara, que interessante, Então, André. Porque geralmente o corretor assim, isso aqui é ruim, se ele perceber, beleza. É. Sabe? É assim. Eu vou tentar não falar. Cara, Né? é um roteiro de filme escrito com um final infeliz, né? Deixar o Isso. problema no final. Não adianta. Então, já vou começar por aqui, para ele mostrar, para ele ver que ele pode confiar em mim, porque eu realmente tô vendo, os detalhes aqui. Muito bom. E aí eu já tô mostrando quais são todas as qualidades que sobressaia esse detalhezinho negativo. Sim. Agora, se deixar pro final, ele já não vai mais confiar, e sem confiar ele não compra, acabou. Poxa. Talvez até compre aquele produto, mas com outra pessoa, Sim. porque ele não confiou em ti. Claro. Isso acontece. Muito, né? Muito. Acontece muito. Meu amigo, e eu tô aqui feliz pra caramba com tanta entrega. Mas eu não vou deixar de aproveitar as oportunidades. Que outras objeções que você poderia contar pra gente que podem ser convertidas em oportunidades? Vamos lá. Nós temos, assim, tem muitas objeções que a gente coloca assim, que é o normal que a gente precisa entender, né? Quais são as objeções? Ele pode ter uma objeção. Porque depende muito de produto, mas nós temos Sim. que saber quais são quais as objeções do nosso produto, né? Eu vou citar um exemplo, o Raro. O Raro, ele é um produto hoje com ticket médio quase 25% mais caro que os nossos concorrentes na mesma rua. Então eu já sei
que o preço vai ser uma objeção. Ok. Eu já sei. Uhum. Não, poxa, 22, 23, 25, tem de 30 mil reais o metro. Então a margem, né? Na Oswaldo Reis, tipo assim, pô, tá louco, tá caro. Sim. Então eu sei que é uma objeção. Agora, se eu sei que é uma objeção, como que eu vou fazer o roteiro já para sanar essa objeção, para mostrar valor, para mostrar que aquilo dali de fato é diferente? E isso funciona tanto que o próprio Raro é prova. Mesmo estando 25% mais caro que os nossos concorrentes, mesmo os nossos concorrentes soltando a mercado dizendo que o deles é mais barato, eu tenho um metro quadrado mais competitivo, eu tenho isso, tenho aquilo. Vocês já estão com intenções de compra já. A nossa performance é infinitamente maior. Então, como que a nossa performance é maior, sendo que ele está lá vendendo preço? Uhum. Porque a gente já tem o roteiro certo. Então, se eu tenho um produto que a localização às vezes não é tão boa, ou a tipologia, o tipo, as divisões do produto. Então, eu tenho que saber, e cada produto tem uma objeção específica. Aí tem as objeções normais de um cliente que é investidor do mercado financeiro, que é a questão de, a taxa Selic tá alta, eu tenho uma renda, né, eu consigo ter uma renda passiva muito boa, por que que eu vou ir para o mercado imobiliário? Aí eu já tenho que ter esse contorno de objeção na ponta da língua, que é fácil de contornar no Quer nosso contar pra mercado. gente alguma coisa sobre? Então, se eu chegar, por exemplo, e falar assim, não, é perfeito, eu também invisto, mas sim, não, eu também invisto, tô surfando aí a Selic 15%, pô, nós não podemos perder. Já não pode perder essa oportunidade de investir a Selic a 15%. Agora, um ponto-chave que tem que chamar atenção é o quê? Selic, ele é sinal de descontrole de preço. Então, Selic alta quer dizer que a inflação está alta. E o mercado imobiliário também é inflação. Nós chamamos de valorização, mas é inflação. Então, se eu sei que a Selic está alta, é uma garantia de que o produto vai valorizar. Quando a Selic baixar, o que quer dizer a Selic baixar? Quer dizer que os preços estão controlados. Preço controlado é baixa inflação. Se o nosso mercado também é inflação, quer dizer que a valorização também vai baixar. Então, por que eu não surfo os dois mercados ao mesmo tempo? Sendo que eu consigo utilizar da técnica da alavancagem financeira e o outro eu não consigo utilizar. Então, eu deixo o dinheiro no mercado financeiro, aplico pouco no mercado imobiliário, com a renda do mercado financeiro eu pago o mercado imobiliário e eu surfo os dois ao mesmo tempo. Se eu esperar a Selic cair, e isso é histórico, é polêmico até. Manda lá. É polêmico porque é extremamente comum um corretor ou pessoas do mercado imobiliário chegar e falar assim, com a baixa da Selic, o mercado vai disparar. Os juros mais baixos, vai aumentar o financiamento, as pessoas vão comprar mais, e aí a valorização imobiliária vai disparar. Isso não é real. Porque a baixa da Selic só ocorre se a inflação estiver controlada. E mercado imobiliário também é inflação. Até porque ela é uma artimanha do governo, do sistema, para conter a inflação, né? E como que a gente faz para prever isso? Aí a gente está indo para uma linha de economia, né? Muito bom. O que a gente faz para prever? Geralmente a gente prevê olhando cenários semelhantes do passado. Ok. Então, assim, é igual, eu cito o exemplo do manual do veículo, assim. Tu chega lá no manual do teu veículo que diz assim, se tu tiver a 100 km por hora e apertar o pé no freio o máximo que tu conseguir, em 25 metros ele para. Tá lá no manual, para em 25 metros a 100 km por hora. Ele está prevendo o futuro? Não está prevendo o futuro. Ele só está dizendo que, nos testes realizados, foi isso que aconteceu. Ok. Que dá a entender que, no futuro, se ele estiver andando a 100 km por hora e ele pisar firme no freio, vai parar em 25 metros. Como que a gente joga isso para o mercado econômico? Como é que eu sei o que vai acontecer a Selic baixando? Eu pego momentos de mercado em que a Selic estava alta e também começou a baixar. E aí a gente
verifica qual era a movimentação do nosso mercado imobiliário neste período. E aí, quando tu pega, por exemplo, lá em 2013, que estava a Selic a 2 dígitos, e a valorização imobiliária também estava a 2 dígitos, 2010, 2011, 2012, e aí, em 2013, ele começou a baixar a Selic, porque é um sinal de controle de preço, e a inflação estava baixa. E aí, tu olha para o mercado imobiliário também baixou a valorização, onde chegou a 0 em 2015. 0. E a Selic estava caindo. Ué, mas Selic caindo não queria dizer que o mercado imobiliário ia bombar? Por que chegou a 0? Quando a gente pega 2019, que a taxa Selic estava caindo e chegou em fevereiro de 2020 a 2% de Selic, a valorização imobiliária, tanto em Itapema quanto em Balneário Camboriú, era de 1,5%, 2% no ano. Ué, mas a Selic não está a 3%? Por que a valorização imobiliária não está a 15%, 20%? Porque quer dizer que se a Selic está baixando, está tudo estabilizado, inclusive o nosso mercado. Então, o entender isso e o deixar isso muito explícito mostra que a Selic alta é garantia de que a valorização ainda vai continuar. Porque é custo do dinheiro, as construtoras utilizam dinheiro para construir. Se o custo do dinheiro está alto, automaticamente eu tenho que repassar isso, aí gera essa valorização, porque é a inflação. Que a inflação ele pode ser tanto por consumo, como por expectativa, como por custo. São esses 3 motivos que geram inflação. Então, inflação, no caso, a valorização imobiliária é a mesma coisa. A valorização imobiliária ele dá por expectativa. Vai sair o hard rock. Vão alargar a faixa de areia. Isso é expectativa. Aí as pessoas sobem o preço só pela expectativa. Sim. Nada mudou. Não aumentou o consumo e nem aumentou o custo. Mas a expectativa do que isso vai dar, as pessoas vão lá e sobem o preço. Ou tem muita gente comprando e pouca gente vendendo. Aí é demanda. Se eu tenho mais gente comprando do que vendendo, vai subir o preço. Sim. Ou o custo está mais caro para construir. Então, se o custo está mais caro para construir, para me manter a margem saudável da construtora, eu tenho que cobrar mais caro. Aí também gera a valorização. E eu preciso entender o porquê que está valorizando. Mesmo com uma demanda menor, mas se o custo estiver maior, eu sei que a valorização vai acontecer de qualquer maneira. Sim. Então, se eu estiver posicionado, eu vou ganhar dinheiro. Ponto. E aí tu consegue contornar de uma forma técnica. Quando tu mostra técnica numa objeção dessa, é fazer com que o cliente entenda que ele está seguro, porque é o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é tu mostrar técnica e conhecimento daquilo que tu está falando, embasando em histórico, embasando em probabilidade, embasando em dados. Aí o gatilho da autoridade também é um gatilho que fortalece o caminho da venda, no roteiro da venda. Então é saber que se eu tenho essa objeção, eu tenho que utilizar técnicas para que o cliente continue confortável, continue entendendo que, não, realmente, ele sabe mais do que eu, ele viu isso tudo e eu não vi, então, o que ele me falar, eu vou seguir, porque eu confio nele. Esse é mais um caminho. E que caminho, hein? A Selic alta é a garantia da prosperidade do mercado imobiliário. Enquanto ela está alta, a valorização segue. Quando ela está alta, a valorização segue. Porém, quando ela dá sinal de queda, baixou um pouquinho. Pode começar a olhar. A valorização imobiliária vai cair. Ok. Ou desacelerar. O desacelerar. Pode desacelerar, chegar a 0, talvez uma deflaçãozinha e tal, mas que é muito raro, mas acontece, né? Então, mas ela tende a fazer isso. Tem um argumento perfeito para esses momentos, né? Surfe os 2 mercados. Boa. Surfe os 2 mercados. Muito bom, André. Assim como o contrário também é verdadeiro, que é o quê? A Selic está baixa. Dá sinal de alta de Selic, compra. Compra porque as coisas... É sinal de inflação. Vai aumentar mais ainda. Vai aumentar as coisas. Aí tu compra. Puf. Sim. E, mais sinal do que isso foi quando a gente saiu de 2% para
15%, tentando controlar toda essa valorização, toda essa inflação. Sim. É que eu digo, né, e vou destacar, a gente fala valorização, mas é inflação. A gente não chega e fala assim, o tomate valorizou. Exato. Exatamente. A única pessoa que fala que o tomate valorizou é o produtor de tomate. Verdade. É o único. É. Como nós estamos no mercado imobiliário, a gente diz que o mercado imobiliário valorizou, o imóvel valorizou. É o argumento de venda, né? É o argumento de venda. Mas isso é inflação. E aí tem toda uma conjuntura econômica tentando barrar isso. Mas deixa eu te perguntar. Esse teu manual já foi citado aqui por você várias vezes, mas eu queria perguntar, de fato, qual é o tamanho dele, quantas páginas pode chegar um manual de pitch de venda e de estrutura de venda de produto? Assim, ó, Eu acredito que seja complexo. não, ele é complexo, óbvio que existe N variáveis para tipo de produto, Claro. complexidade de produto, né? Mas nós temos roteiro de venda que vai de 20, 30 slides a 60, se necessário, sabe? É detalhado, é um estudo profundo. Mas ele vai muito num sentido do, assim, ó, roteiro puro, e o comercial ele sabe exatamente o que é necessário e o que não é necessário. Ok. Então tem coisas que passam muito rápido, mas é bom estar ali, se necessário, passa rápido. Isso aqui não é importante, vai passando, não tem problema. Só que aí vai mostrando que, porra, tem coisa pra cacete aqui. Mostrar o serviço, né? Só serviço. Não, tem coisa pra caramba. Isso é... E aí, claro, né, isso a gente tem muito dentro de casa, a gente acaba não passando a mercado por uma estratégia de trazer as pessoas para dentro de casa, né? Então, a gente tem um roteiro, a gente tem uma apresentação, a gente tem o pitch, só que o que nós fazemos lá? Nós geramos uma expectativa de mercado para que essa expectativa gere uma curiosidade, um interesse, porém, eu não tenho conteúdo suficiente para conseguir vender isso. Vender essa expectativa que eu criei de determinado produto, esse produto é bom mesmo, raro, vai revolucionar. Mas como é que eu vendo, sendo que eu não sei os detalhes? Eu só tenho um jeito de vender, levando ele lá na incorporadora. Sim. É o único jeito. Aí, quando ele leva lá na incorporadora, ele entra numa sede administrativa de 7.000 metros quadrados, né, onde tem todas as empresas do grupo, e aí tem um especialista que vai fazer todo esse roteiro que eu falei. Ele vai fazer. Ele vai identificar o cliente, ele vai fazer o papel utilizando a simpatia, utilizando a empatia, fazendo perguntas, conduzindo a negociação e fazendo o pitch para desligar o lado racional, entrar no lado emocional e aí faz todos os gatilhos mentais necessários para o cara chegar e falar, eu quero fechar. Tá. Muito bom. Como a gente já sabe fazer isso, nós temos que fazer o papel de induzir o corretor a levar o cliente lá. Claro. E eu só consigo induzir restringindo informação. Porque se eu dou toda a informação, o corretor, ele é assim, pronto, agora eu já sei fazer sozinho. Tem, de fato, esses corretores que são bons e conseguem conduzir uma negociação. Mas ele pode sozinho. acabar pulando etapas, essa apresentação de impacto, né? Pode acabar pulando etapas. E aí é entender que eu não estou nem desmerecendo, nem diminuindo, nem nada disso, só que eu quero que eles entendam, os corretores entendam que esse, de fato, é o nosso papel. O papel dele é ser generalista. Ele tem que entender do mercado, ele tem que saber as opções que tem. Ele tem 40, 50, sei lá, 100 produtos diferentes para saber que existe. Não tem como ele ser especialista de tudo. Então deixa que o nosso time é o cara, é especialista, e é especialista em venda e leva o cliente só. Vender nós vamos. Boa. Como o corretor pode, eu não diria chamar a atenção, mas como ele pode se conectar melhor com a incorporadora para alinhar esse discurso que gere autoridade e segurança para o cliente final dele? Assim, isso é de fato uma preocupação minha, até pelo nosso modelo, né? Claro. Como o nosso modelo depende do corretor, isso é extremamente importante no quesito do corretor conseguir de fato vestir a camisa e passar
toda essa credibilidade, todo esse propósito, todo o ímpeto que a incorporadora tem frente ao mercado para o cliente final. Isso só funciona com relacionamento, com proximidade. Eu tenho lá só gerentes de relacionamento. Então, o papel deles é, de fato, manter essa proximidade com os corretores. E eu digo, sem medo de errar, os corretores mais próximos são os que mais vendem. Eu não tenho corretor próximo que não vende. Não. E ele é quase que uma matemática exata, por incrível que pareça. Quantos minutos esse corretor fica conversando com o meu gerente de relacionamento? Ou quantas visitas ele faz na incorporadora? Quantas vezes eles estão juntos? Quantas vezes eles almoçaram juntos? Então, todas essas informações, se eu copilar, com certeza é o cara que mais vendeu. Sabe? Então, o cara estando muito próximo, ele já tem muito mais essa sinergia, essa confiança. Porque, como eu falei no início, venda é uma transferência de emoção. Não sei se eu falei isso. Falei? Não exatamente. Falei? Venda é uma Falou no transferência. início, né? Tá. Venda é uma transferência de emoção. Então, se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou transferir a dúvida. E o cliente não compra com dúvida. Só que como é que eu faço para o corretor ter aquela certeza absoluta, que é a mesma certeza que a gente tem? É essa proximidade, essa sinergia que tem. E a gente depende muito disso e a gente trabalha muito isso. E assim também é o fato de que, quanto mais próximo tu tá, mais informação privilegiada tu tem. Porque é natural. Nós estamos construindo, nós estamos adquirindo terreno, nós estamos projetando novas áreas. E quando traz uma novidade, é normal o comercial falar deixar escapar uma informaçãozinha privilegiada. É normal. E quando tu tem informação privilegiada, tu sai na frente do mercado. E aí tu performa mais. Eu vejo assim, eu jamais seria, eu não sou corretor, não tenho crescido, nunca fiz nenhum curso crescido. Eu jamais seria um corretor que achasse que a incorporadora tem que vir até mim. Eu não seria esse tipo. Porque, na minha experiência, não sou o cara mais experiente do mundo no ramo imobiliário, eu estou no mercado imobiliário há 5 anos só, mas eu sou um amante de dados. A gente sabe disso. Sou um amante de dados, e aí quando eu pego os dados, mostra que os corretores que têm a humildade de estar lá, de estar à frente, de estar junto, de realmente se relacionar, de ter amizade com os comerciais mesmo, de forma estratégica. Eles têm que ser inteligentes, pô. O comercial, ele vai falar, chama para o almoço. Eu fazia isso quando eu estava no banco. Quando eu estava no banco e eu era gerente de relacionamento, como é que eu fazia para ter informação? Chamava o cliente para almoçar, ia conversar, e aí lá ele solta, porque ele está num ambiente neutro, ele está num ambiente seguro. Porque isso é até uma técnica de PNL, inclusive. Por quê? O cérebro ele faz associações. Se eu chego e levo o meu cliente para um restaurante bom, chique, bonito, caro, sei lá, qualquer coisa do tipo, com comida boa, o cérebro ele vai associar o quê? Geralmente eu venho para esses ambientes com quem? Esposa, familiar, enfim. Pessoas de confiança. Pessoas de confiança, melhor ainda. Sabe? Esposa, amigos próximos, familiares. Então, se eu tô com essa pessoa ali, ela é uma delas. Ela passou a ser. Já começa a baixar o racional. Baixa o racional. Aí, quando baixa o racional, ele tá no automático, e quando ele tá no automático, ele fala o que tá ali. Ele fala sem pensar, vamos dizer assim. Sim. E o corretor, ele pode ser inteligente ao ponto de fazer isso com os comerciais das construtoras. Sim. Como é que eu faço para o comercial me falar o mignon que tá por trás? Qual de desconto máximo que ele já viu, sabe? Para que eu consiga... sabe? Essas coisas, tem que utilizar disso. Da mesma técnica. E aí essa proximidade do corretor com a incorporadora faz a diferença na performance. Dúvida zero. Zero. Muito bom. Muito bom. É um processo de relacionamento em todos os lados, né? Todos os lados. Todos os lados. O corretor ele tem que sentir que é relacionamento. Nós que somos incorporadores,
é puro relacionamento, e eu sou daquele adepto ao relacionamento mesmo. É o meu método de trabalho e de formação de equipe. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Não pode ter. E eu digo assim, ó. Cara, eu lembro, na época em que eu tava na Lotiza, e aí o seguinte, nós tínhamos a ordem de não passar determinadas informações ao mercado. Era a ordem, ó. Isso aqui não pode passar. Aham. E aí, tá, beleza, não pode passar. Mas eu sabia que a melhor estratégia era passar. Mas como é que eu vou fazer, meu Deus? O dono tá falando para não passar. Sim. E eu sei que a melhor, para mim performar mais, eu Claro. preciso passar. E a responsabilidade de vender é minha, porque eu sou o gestor comercial. Que situação. Aí, se eu faço a metodologia dele, que não era a melhor, a culpa vai ser minha se não performar. Lógico. Então, quer saber? Eu vou fazer a minha. Ok. Só que aí eu vou utilizar dessa verdade como algo bom. Como é que eu faço isso? Eu cheguei pro meu time e falei assim, ó, eu vou dar essas informações aqui para vocês. Vocês vão começar a apresentar e mostrar. E se o homem aparecer, vocês desligam a TV. Olha só. Mas desliga, que vocês estão correndo o risco de perder o emprego. Desliga. Dito e feito. A gente ia lá, fechava as persianazinhas, porque ele abria para ver o que Tava acontecendo. A gente fechava as persianas. Aí quando fechava a persiana, ele fazia questão de abrir a porta. Quando passava, ele abria a porta para ver o que estavam falando ali. Fazia isso. Quando ele abria a porta, o que o comercial fazia? Desligava a TV. A TV estava apagada. Controle na mão. No controle da mão. Medo latente. E o cliente sentindo esse medo. Sentindo que o que ele estava passando era realmente privilegiado. Ele tava sabendo praticamente. Ele estava... Era algo... Cara, qual é a chance do cara desligar a TV? Nossa, informação exclusivaça. Exclusivaça. E funcionava, que era uma beleza. Vendemos que nem água. Olha. Mas era a verdade. Era verdade. Agora, se eu faço... esse é o ponto. Se eu chego e... não, vamos passar spoiler pro mercado. Mas só spoiler. Se eu chego para os meus comerciais e eles têm todas as informações, mas eu mando passar só algumas, eles não vão conseguir transferir a verdade. E aí o relacionamento vai ser quebrado, porque o corretor, ele vai ver que tu sabe mais, mas tu não quer passar. E se tu não quer passar é porque tu não confia em mim. E se tu não confia em mim, nosso relacionamento está quebrado. Profundo. Aí o que eu faço? Eu só passo o que de fato ele pode passar. E aí, se o corretor pede mais, ele vai dizer a verdade. Não, eu não tenho mais. Sim. Não tenho. Isso aqui é proibido. Se eu pegar alguma coisa lá, eu posso ser demitido. E é assim mesmo. Eu digo isso para que se torne verdade. E aí, essa verdade, ela tem que ser assim. E funciona, tá? Tudo é estratégico. Muito bom, André. Muito bom. Bom, eu tenho uma questão. Você poderia indicar um livro para nossos espectadores? Vou indicar, é um livro que eu particularmente tenho como meio que um manual, gosto, porque eu leio várias vezes e sempre traz algum ensinamento diferente. Mas não é um livro badalado, assim. Tá. E procurar lá na internet, que o máximo que talvez vá achar é livro usado, talvez. Tá bom. Não, brincadeira. Mas assim, é Os Segredos da Proposta Irresistível. Os Segredos da Proposta Irresistível. Isso. Cara, o livro é sensacional. É com o Renato Hirata. O Renato, ele foi um mentor. Eu fiz uma especialização com ele, no qual ele foi aí onde eu me colocou há anos atrás, Olha, uma pulga, porque o tema era técnica técnica avançada de vendas. ok. E aí ele tinha um pingo de hipnose. Eu era meio cético. Eu achava que hipnose era coisa do Tibinga. Certo. Eu achava mesmo. Não, eu achava mesmo. A hipnose, esse negócio aí, é coisa do... Coisa estranha, obscura. É, coisa obscura. Eu achava que era isso, assim, sabe? E aí, quando eu fiz aquele curso, eu fiquei assim, ó... meu Deus do céu, não acredito. Como é que pode tanta coisa, tanta similaridade com a questão de roteiro, com a questão da mente, funcionamento do cérebro, como é que faz para... E a hipnose, ele é um roteiro puro roteiro, sabe?
E aí depois eu fui me aprofundando ao tema até fazer o de hipnose mesmo com o Pyong Lee, de ir em praça pública, fazer as pessoas esquecer nome, esquecer não sei o quê, ver todo mundo pelado. Cara. É assim, é um negócio... E aí tu consegue fazer isso. É roteiro. Olha só. É. E esse livro ele traz muito essa questão de roteiro, de tu conseguir extrair mais, sabe? De tu conseguir extrair de fato a real necessidade do cliente e talvez até o potencial máximo do cliente. Porque às vezes o cliente ele é conservador, tem muito dinheiro, mas quer investir pouquinho. Aí quando tu vê que ele tem mais potencial, às vezes, pô, tu consegue até aumentar o ticket, aumentar a venda e ganhar mais dinheiro. Ali ele traz muito isso e eu gosto muito desse livro. Que legal. Vou pedir para o Marco colocar na tela a capa do livro, pelo menos, para o pessoal poder pesquisar. Mas vamos lá. Sobrou pra gente a pergunta final, aquela que a gente guardou aí, que é o segredo, né? A gente já arranhou bastante ele. Meu Deus do Eu não céu. sei se sobrou Eu acho que vai alguma ser um coisa, resumo. mas o resumo já cairia muito bem. Vamos lá, André. Então, qual é o segredo imobiliário que você tem para compartilhar com o pessoal aqui? Assim, ó, eu vou dizer que o primeiro segredo, e nós falamos aqui muito bem, ele é uma questão muito mais de confiança, empatia, não é o que tu tá passando, mas como tu está passando, né? E eu trago isso porque assim, ó, na minha carreira eu fiz uma mudança, né? E a mudança que eu fiz era o quê? Quando eu estava no Bradesco, eu assumi uma carteira que tinha mais ou menos uns 19, 20 milhões em ativos. Certo. E eu entreguei a carteira com mais de 200 milhões de ativos. Uau. Só que na época era um Bradesco, 100 mil funcionários, né? Segunda maior instituição do Brasil, Sim. mais de 1 trilhão em ativo e tal. Então assim, pô, até que ponto é o trabalho do André? Até que ponto é a metodologia do André? Ok. Aí fica a marca por trás. Até que ponto é a marca por trás? Ah, não, Bradesco é fácil. Pô, vender Bradesco é fácil. Aí beleza, saí do Bradesco. Aí fui para a Lotiza. A Lotiza é uma empresa familiar, uma empresa de um dono só. Então eu saí de uma instituição de 100 mil colaboradores para uma instituição que tinha na época, sei lá, 20. Hoje tem mais de 100, mas tinha uns 20. Então, só que era familiar, mas, pô, agora vamos testar a metodologia do André. A gente saiu de mais ou menos uns 120, 130 milhões e eu entreguei a 350 milhões em venda no ano. Uau. Utilizando a metodologia. Que números, hein? Então, mas, vamos lá. Tá. Apesar de eu sair de uma de 100 mil para uma familiar, a Lotiza tem marca na cidade. Tem nome, já tinha história, se tornou a maior construtora da cidade, a que mais vendia em Itajaí, né? Então, aí eu fui para a ANF. Aí eu pensei, pô, agora já não tem mais marca. Já não tem mais. Será que a metodologia de fato, agora sem marca, Botar a prova. vamos pôr a prova? E aí, no primeiro lançamento, em 20 dias, a gente vendeu 100% dos produtos. E são mais de 130 unidades. Então, metodologia. E é entender que o modelo, hoje eu tenho gerentes de relacionamento, todos do mercado financeiro. Todos, ex-bancário. Por quê? Porque a nossa região pede um linguajar mais técnico, um linguajar mais de financeiro, mais de retorno do capital investido. Habilidade com metodologia comprovada. Com metodologia comprovada. Pessoas que vêm do mundo corporativo, que entendem essa dinâmica, entendem essa resiliência com perfil de cliente, perfil comportamental. Porque gerente de relacionamento já está acostumado. Isso ele atendia 300, 400 clientes. E os clientes vinham, geralmente quando vem para o banco, ele já vem com raiva, vem com problema mesmo. Ninguém quer ir para o banco. Sim. Então, quando tu chama o gerente, é problema. É problema. Ou o teu cartão não está funcionando, ou a internet não está funcionando, ou tu foi fazer um Pix e não deu, Sim. ou tu, sabe? Ou tu precisa de dinheiro e tu quer dinheiro, ele está lá para solucionar. Então, ele é treinado porque todos os dias ele tinha problema para resolver. Então, pô, ele tá safo. O cara vem com uma objeção, isso é mamão com açúcar, meu. O difícil
era eu chegar para um dono de uma empresa que tem 2.000 colaboradores, no 5º dia útil, a internet dele não, e o internet bank não está funcionando. Essa objeção é difícil. E o cara era treinado a sanar essa objeção. Pegar uma objeção de valor de metro quadrado, de não sei o que, é fácil. Ficou fácil. E aí eu montei essa equipe. E a performance e hoje, a ANF, com dados até do próprio DWV, quando a gente pega lá a análise de dados do DWV, Sim. a gente vê hoje a ANF é a incorporadora que mais vende em Itajaí. Então, com uma posição de marca bem menor do que os nossos concorrentes, por enquanto, né? Então, o segredo, ele tá o quê? Metodologia, eu ter um roteiro, o roteiro certo, e como eu passo isso ao mercado. Não é o quê. Não é o quê. O como eu passo. E esse como que faz a diferença. Faz performar. Eu, assim, a dúvida é zero, que quando tu utiliza de metodologias assim, quando tu utiliza de roteiro, quando tu sabe o que tu tá fazendo, quando tu veste o Mickey, o personagem, e tu faz aquela venda com ímpeto, com gana, com confiança. Tem que se arrepiar em todas as apresentações, tem que se arrepiar. Intensidade. Transferência de emoção, ter isso muito em mente. Teu papel é transferir a certeza que tu tem. Tu tem que transferir a certeza. E aí e aí melhorar essa... Então assim, ó, este, no meu entendimento, é o melhor, o melhor dos segredos. Porque existe sim sempre aquela... E outros incorporadores me procuram, pô, consegue me ajudar aqui, consegue me ajudar ali, consegue, pô, o que eu faço com a minha equipe, eu queria trocar aqui, Cara, é extremamente comum. Incorporadores, concorrentes, assim, extremamente comum. Vem corretores também conversar, pô, né, tive uma apresentação contigo, ou tive uma negociação e tal, queria aprender e tal. Assim, ó, os segredos foram todos falados aqui. Foram todos falados. Se eu não falei, tem que entender que PNL, hipnose, lê o livro do Jordan Belfort, pega a técnica, imita a técnica dos maiores vendedores. Cara, eu fui numa palestra do Pablo Marçal e ficou lá. Ele ficou 4 horas 4 horas. falando. 4 horas falando. Para lá no final, na última meia hora, ele fazer um pitch comercial, vendendo uma mentoria de R$200 mil E vendendo. e fez 150 pessoas subir no palco. Uau. Multiplica isso, pô. Caramba. Só que se ele fizesse o pitch para vender essa mentoria, que custava R$200 mil, no início, não subia ninguém. E aí tu entende isso. Cara, tem o roteiro, emoção, já vai mostrando. Para quando chegar no final, tu só... Boa. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Mudou o meu jogo e muda o jogo de quem utiliza os meus comerciais lá. Pô, estão todos vendendo muito e ganhando dinheiro. E é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Que legal, cara. André, obrigado por tanto, cara. Você entregou aqui um valor inestimável para todos nós que assistimos você, cara. Olha, o segredo é até inteligência industrial aí, tá? Eu passei aqui. Não. Cara, recados finais, projetos futuros, o que você quer falar? Cara, assim, ó, hoje eu quero, né, principalmente o DWV, agradecer o próprio convite de estar aqui, agradecer o DWV. Hoje a gente tem uma parceria muito forte. Eu utilizo muito dos dados do DWV para a questão de tomada de decisão, para a questão de liquidez de produto, como eu desenvolvo os produtos e capto terreno, né, por meio dos corretores, e aí eu desenvolvo, qual é o produto ideal ali. Eu não deixo para um arquiteto, para um engenheiro falar, não, esse aqui é o produto ideal. Não, eu que digo, não, eu quero fazer isso aqui. Mas eu faço muito com base de dados, né? Qual que é o produto mais líquido, o que mais está saindo, qual que é o perfil do comprador, e a gente consegue captar muito bem quando a gente analisa os dados vindo de vocês. Eu uso muito, né? E para o pessoal conhecer a NF, entender quem que é a NF,
qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso modelo de produto. A gente vem com produtos bem desenvolvidos para investidores, né, produtos rentáveis, e eu sou uma pessoa que, assim, ó, o meu papel, eu fico rodando cadeira o dia inteiro, rodando cadeira. Só que é para sempre analisando dados, analisando o mercado e fazer o melhor produto possível. Eu digo que ninguém tem tanto tempo ocioso para pensar que nem eu. Eu fico só pensando. É isso, esse é o meu papel. Então, eu desenvolvo o produto e o produto ele é extremamente assertivo e se tu tem dúvida, vai conhecer a NF, vai conhecer os nossos comerciais, vai entender tudo isso que eu tô falando aqui, que o cara vai, quando sentar com o comercial nosso, vai dizer assim, o cara é bom mesmo, sabe? Porque os caras são bons mesmo, né? E lá conhecer os nossos futuros lançamentos também. A gente está com expansão, a gente está com meta aí bem ousada de crescimento, né? Ousada no sentido de quando a gente analisa mercado, mas bem pé no chão quando a gente analisa lastro patrimonial do grupo. Hoje a NF ela é uma empresa auditada pela PwC, por exemplo, que é uma das Big Four. Né? A gente tem conselho de administração, a gente tem uma governança corporativa muito latente dentro da nossa empresa. É uma segurança do grupo econômico em si, que são outros ramos de atividade, que isso dá segurança porque é uma mitigação de risco. Se o mercado imobiliário vir a entrar numa crise, se a construtora é único e exclusivo desse segmento, ele vai sentir a crise na cabeça. Como nós não somos único e exclusivo desse segmento, se vir uma crise no mercado imobiliário, a gente tem outros mercados que suportam a nossa empresa. Muito bom. Então, assim, isso é um mitigador de risco. E saber vender isso, então vai lá. A nossa sede tem 7 mil metros quadrados, fica no Oswaldo Reis, entre Itajaí e Balneário. Merece ser conhecida. Merece ser conhecida. Bom, corretores, relacionem-se. André, eu não vou dizer parabéns, eu vou dizer obrigado por ser um estudioso do mercado imobiliário. Tá? Eu que agradeço. Esse papo foi muito bom. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado. Corretor que nos assiste, não deixa de comentar qual foi o momento dessa entrevista que você achou a mais interessante. Coloque nos comentários para a gente saber. Fique agora com a leitura dos comentários do programa passado, o ganhador da caneca, e a gente se vê na próxima semana. Valeu? Tchau. Olá, vamos à leitura dos comentários do episódio com a Lala Licena. E a partir de agora, a escolha do melhor comentário não vai ser mais por curtidas, mas sim pelo comentário mais profundo. E se você já ganhou a nossa caneca, continua comentando que você pode ganhar mais uma caneca e mais mimos muito especiais. Gabriele, incrível entender como foi o desenvolvimento da criação do Sena Tower. É satisfatório ver que não é só mais uma geração de recurso, mas um memorial vivo, com alma, histórias, verdades e, além de tudo, família. Já é sucesso na terra e no céu. Carlos. Essa geração Z precisa conhecer quem foi o Sena. Uma obra é pouco para quem deixou um legado. Entrevista maravilhosa. Ser verdadeiro te torna único. Não importa o seu nicho, o seu atendimento deve ser de alto padrão. Parabéns, Lalali, você é mais um Sena que veio marcar a história. Realmente essa entrevista foi sensacional. Adriana, a exuberância deste projeto é extraordinária. O meu gestor está em Balneário justamente para ver de perto esta maravilha arquitetônica do século XXI. Será a maior torre do mundo. Parabéns aos envolvidos pela lucidez do projeto, reverenciando um dos brasileiros mais queridos, o nosso campeão, Ayrton Senna. Beatriz. Ouvir a Lalali Sena falar sobre o projeto foi como abrir uma janela para um universo que nós, corretores, raramente conseguimos enxergar tão de perto. A sensibilidade dela ao explicar cada detalhe me emocionou em vários momentos e me inspirou profundamente a estudar cada projeto com ainda mais carinho e profundidade. É nos detalhes que entendemos o verdadeiro valor de um empreendimento grandioso como o Sena Tower. E mais uma vez, a DWV nos surpreende, trazendo uma convidada que eleva o nível e nos lembra porque amamos esse mercado. Obrigada, Lalali, e obrigada, DWV, por ampliar nossa visão e nos tornar profissionais cada vez melhores. A gente que agradece você por estar nos acompanhando a cada episódio. E vamos ao ganhador da caneca, equipe. Foi a Beatriz. Então, Beatriz, você pode mandar os seus dados, seu endereço completo para o nosso Instagram
o @DWVapp, que você vai receber aí na sua casa a nossa caneca e alguns mimos muito especiais. Obrigado!